E chegamos à última história do nosso projeto cultural. A heroína sobre a qual nós vamos falar hoje, eu a conheci numa revista do Arqueiro Verde com o Lanterna Verde, que eu não tenho, mas ela foi republicada nessa edição de capa dura. E é essa aqui na moto. Parem e pensem. Eu vi essa personagem, essa loura de meio rastão, de bota alta, subindo numa moto e fiquei assim, nossa, que heroína interessante. Até que tive contato com o nome que ela ostentava aqui no Brasil na época. Ela era a Canarinho. Me parece meio complicado uma personagem chamada Canarinho ser uma ameaça para algum malfeitor. Concordam comigo? Mas, na verdade, era uma tradução da editora na época, porque o seu verdadeiro nome era Canário Negro. A Canário Negro é uma personagem que já foi tanto mãe quanto a sua filha. Enquanto mãe, ela foi criada por Carmine Infantino e Robert Niter, lá em 1947. Ela tinha aventuras na década de 50, geralmente vinculada à Sociedade da Justiça. Depois, a sua filha veio ao mundo e, numa história muito complicada que eu prefiro até evitar comentar com vocês maiores detalhes, assumiu o papel de sua mãe e veio para a Terra 1 em 1969. Nesse renascimento, ela foi trazida por Dennis O'Neil e Dick Dillon em 1969 e passou a integrar a Liga da Justiça e também ter um relacionamento com seu colega de equipe, o Arqueiro Verde. A Canário Negro, como vocês viram na revista que eu mostrei para vocês, ostentava esse uniforme icônico. E ela, quando veio para a Terra 1 e passou a integrar a Liga da Justiça, ela abriu uma floricultura. Então, de dia, era uma dona de uma floricultura, a senhorita Dinah Drake Lance. E à noite era a poderosa Canário Negro, que, além de ser uma artista marcial, uma das melhores do universo DC como um todo, ainda possuía seu poderoso grito sônico, o que a tornava uma verdadeira oponente à altura dos seus inimigos. No entanto, nem tudo são flores na história da Canário. Canário sempre foi uma coadjuvante muito importante nas histórias do Arqueiro Verde. E numa dessas histórias do Arqueiro, chamada Os Caçadores, uma nova inimiga do Arqueiro Verde captura Canário Negro. E antes que o Arqueiro Verde a localizasse e a salvasse, ela passou por torturas de diversas formas. Essas torturas trouxeram traumas muito fortes para a vida dela. Ela perdeu o seu canto sônico, bem como a sua capacidade de engravidar. Pensem, especialmente nesse segundo ponto, o quanto foi difícil para ela enquanto mulher. Mas essa tragédia não foi suficiente para parar a Canário Negro. Ela voltou a enfrentar o crime. Ela voltou a se opor aos malfeitores da sua cidade. Ela enfrentava eles com toda a garra que ela podia, com o que ela tinha, porque, como eu disse, é uma excelente artista marcial. Mas numa época da vida dela, ela integrou um grupo chamado Aves de Rapina, usando esse uniforme aqui. E numa das aventuras das Aves de Rapina, ela foi submetida ao Poço de Lazarus, que é um poço místico de propriedade do arqui-inimigo do Batman, Ra's al Ghul. E esse poço tem a capacidade de regenerar as pessoas, até em alguns casos trazê-las de volta à vida após a morte. E no caso de Canário, além de
ter de volta a sua capacidade de engravidar, ela teve também o retorno do seu poderoso grito sônico. Isso permitiu que Canário tivesse N aventuras ao lado da Liga da Justiça também, da qual também chegou a ser líder numa certa formação, tal qual o respeito dos seus colegas por ela. Canário Negro também se casou com o Arqueiro Verde, seu grande amor. Mas logo depois se separaram, depois que ela se decepcionou com uma atitude do arqueiro com a qual ela não concordava. Mas eu acho interessante nós ressaltarmos que Canário não era apenas uma coadjuvante do arqueiro. Ela sempre foi uma personagem de grande poder próprio, de grande respeito. Ela teve aventuras não só na Sociedade da Justiça, como na Liga da Justiça. Ela fez par com vários super-heróis. Veja esse caso dessa Showcase Brave and Bold aqui, que ela está ao lado do Batman numa aventura. No entanto, eu acho que uma das fases mais memoráveis dela foi quando ela, ostentando este uniforme aqui, ela integrou uma reformulada Liga da Justiça, a chamada Liguinha ou Liga Cômica. Canário foi membro fundadora desta fase da Liga, desta geração da Liga da Justiça, e um dos seus membros mais importantes. E com o passar do tempo, ela foi se desenvolvendo, sendo uma das personagens mais conhecidas do universo DC, porque ela não está presa apenas aos quadrinhos. A Canário Negro pode ser vista em animações, tais quais Justiça Jovem, Liga da Justiça Sem Limites, Batman Brave and the Bold. A Canário pode ser visto em séries de televisão. Tivemos uma série lá no passado da Aves de Rapina. E também na famosa série da CW, Arrow, que contava as histórias do arqueiro, o Arqueiro Verde, em que nós tivemos várias Canários Negro, interpretadas por atrizes diferentes, ou pela mesma atriz, ou personagens diferentes, mas foram várias durante todas as temporadas dessa série. E até em filme. Canário Negro apareceu no filme das Arlequina e as Aves de Rapina. Ou seja, tal qual a sua importância, tão grande a sua importância que ela ultrapassou os limites da mídia de quadrinhos. A Canário Negro é uma personagem da DC Comics e uma das mais importantes personagens femininas dessa editora. Ela saiu de coadjuvante de um super-herói, o Arqueiro Verde, e se tornou uma heroína de renome e de respeito junto à editora e junto aos personagens da editora. Todos eles, inclusive os medalhões, respeitam muito Dinah Drake Lance, a Canário Negro. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa personagem. E mais uma vez, eu quero agradecer tanto a Sencut, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeira de Itapemirim, que através do Plano Nacional Aldir Blanc do Ministério da Cultura nos permitiu trazer essa história para vocês. Não só essa. Canário Negro é a 8ª história que a gente conta dentro desse projeto cultural. Espero que você tenha assistido as outras 7. Todas elas personagens muito interessantes. Por favor, se gostou, curta, compartilhe, comenta. Siga nosso canal. Faça nosso trabalho ser disseminado para outras pessoas, porque a gente faz ele com muito carinho para vocês. Gratidão.